As Filipinas podem se juntar ao Japão na defesa de Taiwan. Putin faz uma visita a Xi em Pequim. E as bolsas de valores da China perdem 2 trilhões de dólares quase da noite para o dia. E mais nas manchetes desta semana sobre a China. Bem-vindo ao China Uncensored, sou Chris Chappell. As bolsas chinesas tiveram um grande revés na quinta-feira. O índice de Xangai caiu mais de 2% e o índice de componentes de Shenzhen também caiu cerca de 2%. Esse colapso acabou de eliminar 2 trilhões de yuans, o que equivale a cerca de 300 bilhões de dólares em um único dia. As maiores perdas foram no setor de tecnologia da China. A tecnologia tem sido o motor de crescimento da China nos últimos anos, mas enfrentou grandes problemas com hardware, software e semicondutores. Isso ocorre devido a políticas governamentais ruins e à incerteza global. Isso indica que a China enfrentará problemas econômicos ainda maiores? Eu não sei. Uma queda de 2% em um dia não é suficiente para chamar de colapso. Mas posso dizer que nada ilustra melhor a economia bagunçada da China do que produzir tantos veículos elétricos que você não consegue vender e precisa colocá-los em cemitérios de carros. Na segunda-feira, o sul da China foi atingido por um terremoto de magnitude 5,2 2 vezes no mesmo dia, o que fez as pessoas correrem para as saídas. Exceto aquele cara, ele não se importa. Aparentemente, ele não estava em um ponto de salvamento no jogo dele. Os terremotos causaram a queda de pelo menos 14 prédios e a evacuação de mais de 7 mil pessoas. Até agora, 2 pessoas morreram e outra está desaparecida, de acordo com as sempre questionáveis estatísticas oficiais, mas os esforços de resgate continuam. Este seria o momento para uma piada sarcástica sobre o Partido Comunista Chinês, mas brincar com o sofrimento após um desastre natural seria cruel. Não sou sociopata, diferente do Partido Comunista Chinês. Enquanto isso, fortes chuvas provocaram enchentes repentinas em 7 províncias, matando pelo menos 22 pessoas, de acordo com a mídia estatal Xinhua, além de mobilizar esforços de resgate. Claro, enchentes massivas sempre são um problema durante a estação chuvosa da China, que vai aproximadamente de maio a setembro. Um terremoto de magnitude 5,2 normalmente não é considerado grave, mas isto é realmente um desastre para o Partido Comunista Chinês. O presidente das Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., afirmou que o país provavelmente se envolveria em qualquer conflito em Taiwan. Ele provavelmente disse isso em apoio a Taiwan, mas realisticamente, dado o comportamento da China em relação às Filipinas, eles estariam envolvidos querendo ou não. Isso é importante porque os Estados Unidos, como aliados por tratado, teriam que se envolver. Marcos comentou isso a repórteres japoneses em Manila dias antes de visitar o Japão. Você deve lembrar que no ano passado, o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe disse algo semelhante, e o Partido Comunista Chinês tem feito ameaças desde então, o que os fez parecer os mais razoáveis na situação. Mesmo que Marcos diga que o envolvimento seja pela proximidade com Taiwan e pelos 200 mil filipinos que trabalham lá, imagino que a China reagirá igual ou até pior. É basicamente mais um dia comum para as Filipinas. Mesmo assim, isso é uma ótima notícia, pois mostra que os aliados dos Estados Unidos na região estão levando a sério a cooperação entre si e tentando deter uma invasão chinesa. Na verdade, Marcos disse que durante sua visita a Tóquio, espera obter clareza sobre até onde o Japão está disposto a ir quando se trata da China, especialmente no Mar da China Oriental. É uma questão geopolítica. O que faria por um Klondike Bar se ele fosse seu aliado? Autoridades das Filipinas e da China têm reunião marcada para o próximo mês, que deve ser um pouco constrangedora. A China confirmou a compra de 200 aviões Boeing e equipamentos de manutenção, destacando a aviação como área-chave de cooperação com os Estados Unidos após a cúpula entre Xi Jinping e Trump na semana passada. É a primeira vez em 9 anos que a China faz esse pedido. Não é tão grande quanto analistas previram, mas segundo Trump, se tudo correr bem, a China fará mais pedidos. Infelizmente, nem tudo está indo bem porque poucos dias após voltar de Pequim, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que vai falar diretamente com o presidente taiwanês, William Lai, sobre a venda de armas dos Estados Unidos, embora não tenha chamado Lai de presidente. Eu tenho que falar com a pessoa que neste momento você sabe quem ele é, que está comandando Taiwan. Líderes dos Estados Unidos e Taiwan não se falam diretamente desde 1979, quando os Estados Unidos reconheceram o Partido Comunista Chinês em vez de Taiwan. Portanto, isso é realmente significativo.
O Ministério das Relações Exteriores da China não gostou, afirmando que a ligação viola acordos da cúpula entre Xi Jinping e Trump na semana passada e que Trump deve parar de enviar sinais errados às forças separatistas em Taiwan. Provavelmente veremos outro ataque de fúria do Partido Comunista Chinês em breve, possivelmente incluindo a retirada do pedido da Boeing. China alertou Londres sobre nacionalizar a British Steel. Na verdade, já cobrimos essa história antes, mas para resumir, uma empresa chinesa chamada Jinhua é dona da British Steel desde 2020 e não tem administrado muito bem a companhia. Esta é minha cara de surpresa. Na verdade, a Jinhua tentou fechar a última usina siderúrgica restante da Grã-Bretanha capaz de produzir aço virgem, a Scunthorpe Steelworks, que soa britânico demais para ser propriedade de uma empresa chinesa. Isso causaria desemprego em massa e prejudicaria gravemente a economia, o poder militar e a infraestrutura do Reino Unido. Meio que como a China. Depois que as negociações para manter a Scunthorpe Steelworks aberta fracassaram, a Grã-Bretanha assumiu o controle operacional em abril de 2025. Apesar de garantir respeito aos direitos das empresas, Londres avança para nacionalizar a companhia. Isso deve sair caro para o contribuinte britânico. Mas isso os torna menos vulneráveis ao Partido Comunista Chinês, que pede que a Grã-Bretanha respeite os desejos das empresas, os princípios do mercado e evite abusar de medidas administrativas coercitivas. Que é exatamente o oposto do que o PCC faz na China. Regras comunistas para você, mas não para mim. O Ministério do Comércio da China afirmou que irá monitorar de perto. Provavelmente do seu novo prédio de espionagem, uma superembaixada em Londres. 2 superpetroleiros chineses e um sul-coreano deixaram o Estreito de Hormuz. Enquanto o presidente Trump e o vice-presidente Vance promovem mais um acordo com o Irã, talvez seja a 7ª vez que funciona. Os navios Ocean Lily, de Hong Kong, e Yuanguiyang, da China, ficaram presos no Golfo de Omã por quase 2 meses com cerca de 4 milhões de barris de petróleo. Mas agora eles estão livres. E não são só eles. De acordo com o South China Morning Post, o corpo da Guarda Revolucionária do Irã disse na quarta-feira que permitiu que 26 navios atravessassem o estreito sob sua coordenação e proteção. Então isso é um sinal de que o Irã está começando a liberar o tráfego pelo estreito novamente? A China pressionou o Irã? Isso tem algo a ver com o último acordo do Trump com o Irã? Ou isso é só um caso isolado? É difícil dizer neste momento. O estreito nunca foi totalmente fechado, então isso pode ser só parte do tráfego normal. A Guarda Revolucionária Islâmica pode estar mentindo para parecer ter mais controle. Eles já disseram no passado que os navios de países considerados amigos, como a China, podem passar pelo estreito sem pagar nenhuma taxa. No fim da semana passada, o Irã apreendeu o navio de segurança chinês Huichuan, que navegava sob bandeira de Honduras, para proteger embarcações de piratas na região. Com o Irã e China por perto, até os piratas parecem simpáticos. Com amigos assim, quem precisa de inimigos? Então, no momento, ninguém parece realmente saber o que está acontecendo, o que é normal para o Irã atualmente. Falando em amigos interessantes, o líder russo Vladimir Putin chegou a Pequim no início desta semana, quase logo após a saída de Trump. Putin afirmou estar ali para fortalecer os laços com a China após a cúpula Trump-Xi celebrar 30 anos de parceria estratégica, tratar do comércio em uma ordem mundial multipolar e discutir o impasse com o Irã. Claro, ambos os líderes encontraram tempo para condenar a política externa dos Estados Unidos como irresponsável e criticar a remilitarização acelerada do Japão. Quem tem telhado de vidro não deveria atirar pedras, mas eles já lançaram coisas bem piores. O Kremlin afirmou ter chegado a um entendimento com o Partido Comunista Chinês sobre o gasoduto Força da Sibéria 2, mas ainda não há acordo finalizado. Então esse entendimento pode ser qualquer coisa, desde algo oficial até a China querer isso e a Rússia entender que ela quer. A Rússia depende da China para vender energia, pois a Ucrânia segue atacando suas instalações no oeste do país. Eu diria que Putin provavelmente se arrepende de tê-los invadido agora, mas ele provavelmente começou a se arrepender disso há anos neste ponto. Com a crise no Estreito de Hormuz, era de se esperar que ela quisesse concluir o acordo após anos de atrasos e desentendimentos. Durante a visita de Putin, ela mandou tocar um arranjo do balé Lago dos Cisnes para os líderes. Parece um gesto simpático, mas quem conhece a história soviética entende o motivo. O Lago dos Cisnes se tornou um símbolo do colapso político da URSS depois de ter sido transmitido repetidamente durante a tentativa de golpe de 1991, enquanto o país desmoronava.
Então, algumas pessoas acham que Xi está tentando enviar algum tipo de mensagem para Putin. Com amigos assim, você nem precisa de inimigos, mas ainda assim acaba arrumando alguns por balançar o barco, às vezes até literalmente. E eu tenho ainda mais para você, mas você vai ter que esperar até amanhã às 8. É quando Matt, Shelley e eu vamos apresentar um evento especial ao vivo no nosso site. É neste sábado à noite, começando às 8 horas da noite, horário do leste dos Estados Unidos. Participe da nossa transmissão ao vivo para conversar diretamente comigo, Shelley e Matt. É exclusivo para meu exército dos 50 centavos quem realmente apoia o China Uncensored, ajudando a manter nosso conteúdo livre de censura e independente do YouTube. Clique no botão ou link abaixo para fazer sua pré-inscrição e garantir sua vaga. Prepare suas perguntas para respondermos ao vivo. Te vejo lá. Sou Chris Chappell. Até breve.